conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder. E aí, mano? E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo? O áudio tá legal aí? Tá legal. Você tá parecendo, tá mais escuro hoje, tá? Tá mais escuro? Tá. Você mudou de lugar, não? Não, deve ser o ring light aqui, deixa eu ver. Ah, o seu ele tem vários tipos de luz, né? Tem, mas tá mais baixo mesmo, não sei o que aconteceu não. Pai do Senhor, Giovana. E aí? Terceira já, hein? Hoje, se não tivesse parado aquela na quarta, né? Hoje já seria a Uhum. última. Sim, Mas eu tava pensando, né? Como que a gente é negligente com a Bíblia, né? Qua- Quanto que a gente deixa a Bíblia de lado por tantas outras coisas, né? A gente, ó, passou a semana passou assim, né? Rápido. E a gente já poderia ter terminado o Evangelho de Marcos, né? Eu acho que se nós estivéssemos lendo todos os dias, nós ia terminar na quinta-feira, né? 4 lives, né? sim. Isso que a gente lendo 4 capítulos por dia. A música tá atrapalhando aí? Tá alto, não? Não, não, tá não. Tá ouvindo? Mas você tá ouvindo? Não, tava vindo bem baixo, mas não tá atrapalhando não. É, tá vendo? Se a gente tivesse lido segunda, terça, quarta e quinta, na quinta-feira a gente já tinha terminado o Evangelho. E isso porque a gente está fazendo esse projeto, né? Aí a gente vai e lê a Bíblia. Mas se fosse um tempo normal, né? Eu acho que dificilmente ia estar pensando em a Bíblia, essas coisas assim. E É graças a Deus que verdade. esse projeto é justamente para isso, né? Para despertar a gente para ler a Bíblia, mas não é só essa semana, né? Nem a próxima. É para a gente pegar a cultura da leitura da Bíblia, né? Porque a vida devocional que a gente quer ter, né? Que a gente quer desenvolver nas pessoas é justamente essa. É de ter uma cultura de leitura da Bíblia, né? É algo, sabe, eu não levanto e não tomo café, eu não levanto e não deixo de orar, eu não levanto e deixo de ler a Bíblia, sabe? É algo que já vem automático, assim, É algo que verdade. vem, é um hábito, né? Algo que se torna hábito na nossa vida. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá comentando, né? E era justamente sobre a leitura da Bíblia. Você conhece o pastor Subirá, o Luciano Subirá? Sim, sim, Então, o cara é um homem Bíblia, né? Ali, exatamente. ele cita os versículos na versão diferente, no livro diferente, e tem a Bíblia na cabeça. E ele começava a falar, né, de quando ele começou a ler, e foi meio que uma obrigação do pai dele, né? Mas ele agradece hoje pelo pai dele ter obrigado no começo ele a ler livros e a ler a Bíblia. Porque ele vê como isso impactou na vida dele, né? Talvez Sim, ele pensando lá atrás, eu vou ler esses livros aqui, não vou saber de ler pra quê. Porque o pai dele tirou a TV e colocou os livros, né, na casa lá. E aham. hoje você vê quem é o pastor Luciano Subirá, o ministério que ele tem, a Fez palavra que toda a ele tem. diferença. Mas talvez lá atrás, se o pai dele não tivesse colocado ele para ler, hoje ele não seria, né, quem ele é. E Não, Deus não poderia usar ele como Deus usa, né? E, exatamente. e, e ele fala, né, que uma das coisas que a gente fala hoje é que eu não gosto de ler, né? A maioria das pessoas que eu falo assim de um livro, de alguma coisa da Bíblia, fala, mas é que eu não gosto de ler, não sei o que lá. Quando a pessoa não lê, né?
Aí você fala, tá, mas aí você assiste um vídeo, alguma coisa assim sobre Deus, sobre a Bíblia, algum conteúdo cristão, né? Ah, eu também não gosto, não. Mas, sei lá, cara, você escuta, você. Alguma coisa assim, toca com violão, gosta de cantar. Às vezes ainda vai, né? Mas é difícil, né, a gente crescer espiritualmente, crescer, né, sem ler, sem ouvir, ou sem falar mesmo. Exatamente. É verdade. De algum jeito, né, a gente tem que tentar se experimentar com Deus, né? Tentar se ligar a Deus de alguma forma, lendo, ouvindo, falando, né? Mas se não fizer Sim. nada disso, Aí fica complicado, né? a paz do Senhor deixa aí, o Romário, o Jonathan, a Elisana, Vai vamos ser entrando aí aí para que todo hoje, mundo. hoje é o penúltimo dia, hein? E aí, Marcos, bora? Bora. Eu tenho mais alguma coisa para comentar aí. Não? Tranquilo. Hoje você Bom, começa, né? é, bora fazer aquela oração. Amém. Hoje eu comecei a live mais tarde porque eu estava esperando o pessoal aqui, só que aí eles acabam não vindo e a gente estava fazendo um cenário para poder participar todo mundo, né? Só que eles não puderam vir hoje, mas vai ter outra oportunidade. Amém. Aí eu entrei um pouquinho mais tarde. Hoje nós vai começar no 9, né? Isso. Bora lá fazer aquela oração. Pai, Amém. nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por Senhor, tudo que o Senhor tem agradece, meu feito. Pai, te Te louvamos, louvamos, Senhor. Senhor, pelas nossas famílias, Senhor, pelas nossas casas, Senhor. Obrigado, Pai, por Deus, esse eu te agradeço nosso por esse serviço. dia, pelo Estamos Senhor ter aqui, nos dado a oportunidade de fazer a tua levantarmos obra, e Espírito podermos Santo. estar aqui na Sua presença, Senhor. Temos nessa Pai, noite, em nome de Pai, nos Jesus, nós vamos conectar com a tua começar a ler a presença, Tua Senhor palavra. Deus. E eu te Fale peço, conosco, Espírito Senhor Santo, Deus, através da nos tua guie em toda a palavra. verdade da Sua palavra, Temos porque a nós ti, queremos Senhor, ser mais Espírito parecidos Santo, com Pai. Jesus. Nós te louvamos e Sim, nós oramos em Deus. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Marcos, capítulo 9. Isso. Não tem aquele textinho, né? Já começa direto no capítulo, porque é uma continuação do capítulo 8, né? Isso. Marcos, capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. A cura de um menino.
Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isso, e tinham medo de perguntar. O maior no reino dos céus. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. Desculpa. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Tá ruim aqui, velho. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogada no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, porque é melhor você entrar aleijado na vida, tendo as suas 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Desculpa, irmão, o negócio tá... 43. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida
do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, porque é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém? Amém. E aí, Marcos? Esse capítulo começou a falar bastante e eu estava reparando aqui que a gente vai se deparar com bastante assunto sobre criança, né? Nesses capítulos que a gente vai ler, a partir do 10 também, a gente vai, no versículo 13, vai falar bastante sobre criança, né? E a gente falava a respeito do devocional diário, né? E você comentou a respeito do pastor Luciano Subirá, e realmente, né, o que o pai dele fez com ele, esse hábito que ele fez, ele criar, foi algo de muita importância para a vida dele. E a gente vai poder ver aqui a importância, né, que o pai tem, né, principalmente o pai cristão tem na vida de uma criança cristã, né, os hábitos que ele pode incentivar ela. Mas quando a gente terminar de ler aqui, a gente fala mais a respeito disso. Tem uma coisa, duas coisas que eu queria falar aqui sobre o capítulo 9 de Marcos. Ali. A primeira foi sobre a transfiguração de Jesus, né? Quando eles sobem um monte, né? E eles veem ali Elias, Moisés, ele vem Elias e Moisés ali, né? E eu estava ouvindo um podcast do Jesus Cop, e tava o Douglas Gonçalves e o Brunão do Morada, né? E eles conversando sobre isso, né? E é interessante o que o Brunão falou durante aquele podcast. Ele falou algo que tem a ver com um projeto mais fundo também. Por quê? Jesus, ele sobe com os discípulos, com alguns dos discípulos lá para o monte, né? E o monte ali é representando como se fosse a presença de Deus, né? A igreja, que é o lugar que a gente vê as coisas acontecendo. Ali você viu Moisés, viu Elias e tal, e o que o discípulo fala para Jesus é: vamos montar as tendas aqui, vamos fazer, vamos ficar um tempo aqui, ou vamos ficar para sempre aqui, né? Vamos ficar aqui. E o Brunão, ele conecta isso, né, com a nossa vida de igreja, né? Ou com a nossa vida cristã no geral, que a gente quer ficar tranquilo, né? A gente vê aquela presença, vê Deus trabalhando na igreja, vixe, eu vou ficar aqui dentro. Deus, ele tá descendo aqui, né, tá esse mistério todo aqui, eu tô vendo Elias, tô vendo Moisés, né, Deus tá trabalhando aqui, eu vou ficar aqui dentro mesmo. Só que é bom demais isso, né, quando você sente a presença de Deus, e, né, eu não tiro a razão do discípulo ali, né, do discípulo que perguntou para Jesus, né, que falou para ele fazer as tendas ali. Só que Jesus é que tem atitude, não, vamos descer. Vamos voltar. Por quê? Eles estão ali naquele momento todo, aquele sobrenatural acontecendo, vendo Elias, vendo Moisés, só que o povo está lá embaixo. O povo que precisa ouvir a mensagem, o povo que precisava ser salvo através do sacrifício de Jesus, as pessoas que precisavam ser curadas, né? As famílias que precisavam ser alcançadas pelos discípulos, né? A gente, né, tá aqui hoje porque eles desceram e tal. E o Brunão, ele faz essa reflexão, né, de quanto que a gente investe, ou quanto tempo a gente fica dentro da igreja, né, recebendo as revelações de Deus, recebendo a palavra de Deus, sentindo a presença de Deus, só que a gente só fica ali, né? E fora da igreja, fora dessas quatro paredes, tem gente precisando de doação, né? Gente precisando ouvir a palavra de Deus, gente precisando ouvir palavra de incentivo, gente precisando ser instruída sobre a palavra de Deus, lares que precisam do evangelho lá dentro, né? Que precisam dessa mensagem que a gente carrega, né?
É verdade. Precisam ouvir que tem um Deus que ama eles, um Deus que morreu por eles, um Deus que se importa com eles, né? E também, não só essa mensagem, né? Mas a mensagem que essas pessoas precisam se arrepender, né? Que é justamente a mensagem que começa aqui no Evangelho de Marcos, né? Arrependam-se, né? É, E a gente quer ficar que nem os discípulos, né? Quer montar as tendas dentro da igreja, né? Montar a tenda ali, não, vamos ficar aqui, vamos ficar de boa, vamos ficar aqui ouvindo a palavra, vamos ficar aqui recebendo essa porção da palavra de Deus. Só que, né, as pessoas estão lá fora. E é interessante que não foi os discípulos que falaram, não, vamos descer, já tá bom, Deus já falou bastante com a gente já viu coisa, já ouviu demais aqui. Não, quem tem essa atitude é Jesus, né? É o próprio Jesus que toma a atitude, não, vamos descer. Vamos descer desse monte, vamos voltar para nossa vida, né? é verdade. E outra coisa é sobre a cura desse menino, né? Eu estava conversando com meu cunhado Daniel, né? E a gente estava falando sobre essas coisas de possessão demoníacas, né? E ele comentou que lá na África, eu não lembro de onde que ele ouviu, mas ele falou que as pessoas, né, em algumas regiões lá, quando elas ficam endemoniadas e vai alguém para pregar, né, chega um missionário para falar de Jesus para essas pessoas, para que essas pessoas não se convertam, o demônio ele se apodera das pessoas e começa a jogar as pessoas para o chão, jogar as pessoas para a árvore, né, jogando as pessoas no lugar assim para as pessoas poderem morrer antes da palavra poder alcançar elas, né? Morrer ou se matar, né, antes de elas poderem alcançar a salvação. E era justamente o que acontecia com esse menino também aqui, né? E a Bíblia fala que ele se sacudia, se jogava até contra o fogo, e tudo isso para que quando a mensagem chegasse até ele, ou para impedir a mensagem de chegar até ele, né? Dele ser liberto. Então, essas coisas é muito sérias, né? A gente fala muito Sim, pouco sobre possessão demoníaca, sobre expulsar demônios, né? E o sim, tema que Jesus fala aqui, né? Que existe caça de demônio que só sai com jejum e com oração. Bom, sim. eu acho que é isso. Se a gente for parar para pensar, nós, como cristão, muitos de nós, acredito que assim, até eu, acho que a gente não está preparado para se deparar com uma situação dessa, né? Acredito que, assim, é uma situação muito chocante, né? E, olha, tem que ter uma vida muito espiritual com Deus para você se deparar com uma situação dessa e agir da melhor maneira, assim, como a palavra de Deus nos instrui, né? Perfeito. Mas, e, assim, igual Jesus falou, só sai com jejum e oração, essas cascas, né, de demônio. E é interessante esse tema de libertação. O Leonard Ravenhill, ele escreveu naquele livro Porque Tarde do Pleno Avivamento, que a vontade do diabo é que a gente fique caçando rato por aí, né? Caçando os ratos, enquanto tem leões devorando as pessoas, né? Enquanto tem leões soltos por aí, né? É, Então, às vezes a gente está preocupado com umas coisas assim que não tem importância, enquanto o diabo está destruindo vida, destruindo lares. é Mas é verdade. isso aí. Amém. Vamos lá, vamos ler o capítulo número 10 Bora. a respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova e perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez o homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela.
E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus, para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometerá adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá e venda tudo que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em lhe dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir. Receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus, ainda outra vez, prediz a sua morte e ressurreição. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensão. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhe coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiores exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos.
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Glória a Deus. E aí? Muito fera essas passagens. A gente viu aqui no começo, né, no capítulo de número 10, Jesus falando a respeito do divórcio. A gente viu no versículo 13, falando Jesus abençoando as crianças. E tem até um comentário aqui do amigo meu, Fabiano, meu barbeiro, amigo, parceiro. E ele comentou ali que a gente fala a respeito disso, né? Quando eu vou lá cortar o cabelo, a gente conversa bastante sobre essas coisas, né? Sobre a palavra de Deus, sobre crianças, né? Diversas vezes a gente conversou a respeito de criança, né? Sobre como instruir, né, a criança, né? O papel que a gente tem e a gente passa a hora lá cortando cabelo e é maravilhoso, o tempo, né, passa lá e é da hora. O Fabiano é um parceiro, um abraço, meu amigo. E em relação à palavra, complementando o que a gente estava conversando, acho que foi ontem ou ontem de ontem, se eu não me engano, eu conversava com a minha esposa e foi interessante que a gente achou um vídeo no YouTube que tem diversas aberturas de desenho. E aqueles desenhos que passavam no SBT, que passavam na TV Globinho, que a gente que é de 98, de 99, de 2000, vai lembrar do que eu estou falando. E é interessante que a gente assistiu aquele vídeo e trouxe para nós, sabe, uma nostalgia muito grande da nossa época de criança. Você lembra o que você fazia, como você assistia? Exatamente. Onde assistia? Então, eu pegava, quando eu morava com a minha mãe, ficava eu e a Lelê, minha irmã, em casa, né? A gente já acordava, já corria rapidinho, esquentava o café, pegava a coberta e já corria pro sofá. E aquilo era maravilhoso, era tremendo, sabe? Quando eu assisti esse vídeo, onde tinha diversas aberturas dos desenhos que eu gostava, nossa, aquilo me trouxe uma lembrança tão gostosa, tão forte, sabe? Uma lembrança de quando a gente é criança, a gente não tinha preocupação. Quando a gente era criança, a gente não tinha, sabe? Não se preocupava com o que a gente ia vestir, não se preocupava com o que a gente ia comer. Por quê? Porque a gente tinha ali o nosso pai, a gente tinha ali uma pessoa para abençoar a nossa vida. Então a gente não tinha preocupação. A gente acordava e a única preocupação que a gente tinha era não perder o desenho, era se arrumar para ir para a escola, entendeu? E é interessante quando a gente olha a palavra do Senhor, o Senhor ele fala que se a gente não tiver essa maturidade, essa mente de uma criança que não tem preocupação, a gente não vai entrar no reino dos céus. Jesus ele não estava querendo dizer para os discípulos, para aquelas pessoas, para as pessoas agir como criança, ser imaturo como uma criança, não, mas ter uma mente de criança, uma mente que não tem preocupação, uma mente que deposita somente a confiança nele, porque é somente nele, é ele que nos dá a oportunidade de ter um emprego, é ele que nos dá a oportunidade de ter uma saúde. Então, a gente não precisa ter preocupação, mas é claro, a gente é carnal, a gente é ser humano, a gente não consegue, a gente sempre procura esquentar nossa cabeça com dificuldade financeira, com briga, sabe?
E Jesus ele está dizendo para nós, ele fala, olha, se vocês não tiverem uma mente como de uma criança que não tinha preocupação, vocês não vão herdar. Se a gente não tiver a inocência e a pureza que uma criança tem, a gente não vai conseguir chegar até ele, entendeu? E quando ele fala na palavra dele, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está querendo dizer, olha, vocês não têm que ter preocupação. Não é para vocês ter preocupação. A preocupação de vocês, olha, deposita em mim. Toma o meu jugo, que ele é suave, ele é leve. Ou seja, quando eu vi esse vídeo com a minha esposa, me trouxe a lembrança de quando a gente não tinha preocupação. Hoje em dia, se eu fosse parar para pensar as preocupações que eu tenho há 10, 15 anos atrás, é gigantesco. Só que Jesus ele está dizendo, olha, acalma, para de pensar na preocupação, tenha a mente de uma criança, que, olha, vocês vão chegar a mim. E é legal que, na parte que você leu, Jesus, ele chama as crianças. E é interessante que na parte que eu li, os discípulos, as pessoas estavam levando as crianças até Jesus e os discípulos de Jesus repreenderam os pais daquelas crianças. E é interessante que Jesus, ele repreende os discípulos, porque acredito eu que na cabeça dos discípulos, quando aquelas pessoas trouxeram ali as crianças para Jesus abençoar, para impor as mãos sobre elas, na cabeça dos discípulos, acredito que ele deve ter pensado assim, mas essas crianças, o que essas crianças estão fazendo aqui? Essas crianças não vai entender o que Jesus está dizendo, não vai fazer diferença nenhuma. E Jesus, de uma forma maravilhosa, ele repreende os discípulos e chega as crianças para mais perto, e é lindo. E é engraçado, é interessante que na série que a gente assistiu, The Chosen, não sei se o pessoal assistiu, eles conseguem retratar isso, essa relação que Jesus tem ali com as crianças. E isso é lindo, é maravilhoso. A gente vê o cuidado que Jesus tinha. E realmente, criança é pura. Realmente, quando você vê uma criança, é impossível você não se alegrar. Quando você tem um bebê ou uma criança pequena em casa, é impossível a sua casa não se encher de alegria. E é maravilhoso isso. E Jesus ele também falou que a respeito do dinheiro, né? Não sei quanto tempo está de live aí, eu tô falando demais. 37. Melhor eu prosseguir aqui, que senão nós pode falar. Então, eu não tinha nada, só comentário mesmo a respeito das riquezas, né? Que entra também nessa preocupação que a gente tem, né? A preocupação de ser rico, preocupação de ter dinheiro. É lógico, quem que não quer ter dinheiro, né? Só que Jesus ele fala aqui que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, uma coisa que aos olhos humanos é impossível. É mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque aqui a gente viu, o homem, ele chegou até Jesus, ele falou que ele cumpria os mandamentos, ele seguia a palavra, só que quando Jesus quis levar ele para um nível mais acima de intimidade, um nível mais acima na presença dele, onde ele teria que se dispor de tudo aquilo que ele tinha, de todas as suas riquezas, os seus bens, largar tudo, assim como os discípulos dele fizeram, assim como Mateus fez, que deixou lá a sua tribuna, lá onde ele recolhia os impostos, e seguiu Jesus. Jesus ele pediu simplesmente isso, olha, abandona tudo e me segue. Por quê? Porque o que Jesus ia oferecer para ele, dinheiro nenhum ia comprar. Dinheiro nenhum ia comprar aquilo, né? O que Jesus diz para ele que, se eu não me engano, não é em Marcos, é em Lucas que fala, ainda te falta uma coisa, né? É tema das festas. Ainda te falta uma coisa, você tem que fazer uma coisa ainda. Então. E na festa, né, que foi esse tema, o que o pregador falou é que o dinheiro era o ídolo daquele jovem, né? O dinheiro tinha um altar dentro do coração do jovem. E o que Jesus queria era derrubar aquele altar, né? O que Jesus queria era derrubar aquele altar para que Jesus tomasse o lugar do dinheiro. Mas o jovem falou, melhor não. eu prefiro o dinheiro. Exatamente. Né? E perdeu uma grande oportunidade, porque morreu, assim, não sabemos o restante da história da vida dele, mas provavelmente morreu. Mas pelo que a gente sabe, né? Pelo pouco que a gente sabe dele, provavelmente morreu e não experimentou essa coisa maravilhosa que é Jesus, né? Porque o negócio não pobre é espiritual e rico não tem espiritualidade nenhuma, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É, Se não me engano, é Timóteo que fala que o, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? sim, Não, exatamente. não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os Uhum, males, né? Não é o dinheiro uhum. que é a raiz, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É o que faz E toda a diferença. o negócio não é possuir riqueza, né? É as riquezas nos possuir. Sim, tanto é que se É, não se fosse pensar por esse pensamento, o cristão, o crente rico, aquele que tem bens, que tem dinheiro, ele não entrava no reino dos céus. Mas é o amor que ele tem pelo dinheiro, né? Tanto é que é, tem muita gente que tem dinheiro, mas para isso, para ela não significa nada, né? É só uma coisa supérflua. hoje eu estava ouvindo um podcast do Hub, né? Não sei se você já ouviu falar. É um Uhum, podcast da banda Morada, né? E sim. eles levaram o Carlito Paes, que é o pastor da igreja da cidade, lá em São Bernardo do Campo. E ele estava falando justamente disso. Ele falou que tem cara que é rico, que é super simples, super humilde, e tem cara que é pobre, que é orgulhoso, que é, que é rancoroso, qual a palavra? Não consigo achar a palavra. Mas o contrário de humilde, né? É. É uma E questão da pessoa, né? É uma questão de pecado mesmo. exatamente. Não, esse capítulo 10 tem bastante coisa que acontece aqui. Tem o pedido de Tiago e João, que é em Mateus, se eu não me engano, quem faz esse pedido para Jesus é a mãe de Tiago e João, né? Que preparar ali um caminho, uma cadeira ali para se assentar do lado de Jesus, do lado direito, do lado esquerdo. E Jesus, ele, de uma forma maravilhosa, ele pergunta ali para aqueles homens se eles estavam dispostos, né, a beber, a beber aquele cálice que ele ia tomar, né? E eles falam que estavam dispostos, né? E quando Jesus fala, né, fala que eles iriam beber. Só que quanto a se assentar do lado dele, não cabia ele, né? Cabia o Pai decidir quem que ia sentar, no lado direito e no lado esquerdo de Jesus. E os discípulos ficaram assim, sabe? Como é que é a palavra? Eles não gostaram disso, né? Eles olhou ali Tiago e João e falou, mas o que é isso? Por que eles estão falando isso? Onde já se viu? Quem são eles para se sentar do lado de Deus, se sentar do lado do Filho do Homem, né? E é interessante essa palavra. A Marcos, bora lá, gente, senão. senão Ô, a gente vai. tem mais alguma coisa aí? Não, 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 vamos lá. Senão Ah, não vai que dar Deus tempo. tocou o negócio do seu coração aí. Não, amém, vamos Não lá. vai esconder essas revelações aí, não. Amém. Vamos lá, capítulo 11. Marcos capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao porão, do lado de fora. Na rua, o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam diante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos.
Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a mansidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará a ofensa de vocês. A autoridade de Jesus. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciões vieram ao seu encontro, e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? O que lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditam nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. E aí, eu acho que é melhor você ler o próximo, que aí depois a gente comenta alguma coisa. Beleza. Amém. Marcos capítulo de número 12. A parábola dos lavradores maus. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lugar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola
contra eles, mas temiam o povo. Então eles os deixaram e foram embora. A questão do imposto. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não, ou devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César. Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a sua mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitem. Vocês nunca leram o livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta a Jesus. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes, talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Sentando diante da caixa de oferta, Jesus observa como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém.
É Marcos. E aí? Vai querer comentar? Quanto tempo que falta? Falta uns 4 minutos. Eu acho que não vai dar tempo, não. Não, mas se tiver alguma coisa para falar, pode falar. Não, aqui a gente viu aqui que a coisa começou a esquentar, né? Hum. Só a respeito disso. Os caras começaram a perseguir Jesus e a colocar ele à prova, né? Começou a colocar, fazer uma prova oral com ele, né? E a coisa começa a esquentar aí. Mas amém. Vamos deixar para comentar mais na próxima, porque não vai dar tempo. Mas não tinha nada de especial assim para comentar agora, não. Tem uma coisa que eu achei interessante demais, cara. Esses saduceus, né, que de acordo com o texto aí, eles não acreditavam na ressurreição, né? Não, E como é que você fala de ressurreição no Antigo Testamento, né? Que ressurreição é algo real mesmo, algo que já aconteceu, que vai acontecer, o que deveria acontecer e tal. E Jesus vai logo em Êxodo, né? Quando Deus fala para Moisés, né? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó, né? E né, só lendo isso, você não vai falar de ressurreição nem nada, né? E Jesus usa justo esse texto, porque se Deus diz que ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó, é porque esses caras estão vivos ainda. sim, Ou estão vivos, ou alguma parte da história ali, eles vão voltar a viver de novo, né? Vão ressuscitar. sim. E Jesus usa logo esse texto, cara. Então você vê que no Antigo Testamento já tem alguma coisa escrita sobre Indícios, né? ressurreição, né? É como se Deus dissesse, né? Eles estão aqui comigo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. E aí? Senão eu teria usado eu fui, né? Eu fui o Deus de Jacó. Ele continua sendo, né? Mas Ele fala, amém. eu sou. Exatamente. E aí? Amém. Você vai querer encerrar? Vamos? Amém, então. Eu comecei, então hoje é você que termina. Quanto tempo falta aí? Faltam uns 2 minutos. Amém, então. Vamos orar e agradecer por essa live. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, ó Pai, de todo o nosso coração, Senhor Deus, pela tua presença, pela tua instrução, Pai amado, pelo teu Espírito Santo que aqui estava conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por cada pessoa, Senhor Deus, que entrou aqui nessa live, que o Senhor possa visitá-los, Senhor Deus, nessa noite, visitar a família delas, a casa delas, ó Pai amado, e criar nelas, Senhor Deus, um hábito, Pai amado, de se conectar com a palavra, de se alimentar deste pão diário, Pai amado, todos os dias, para que elas possam, Senhor Deus, sentir e ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando e abençoando cada uma dessas pessoas, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe aí a Elisana, Deus abençoe a Giovana aí que ficou com a gente do começo até o final. O Vavá que passou por aí também. Acho que teve um pessoal aí de Franca, né? Entrou Rafael, aqui, eu não conheci não. Fabiano, o Rafael, parceiro, gente boa pra caramba. O... A Thalita tá pedindo para agradecer ela também, que ela ficou aqui do começo ao final. Amém. Deus abençoe todo mundo aí. E segunda-feira tem mais para a gente encerrar Amém. esse livro de Deus, Marcos. Deus quiser, vamos encerrar com chave de ouro. Amém, Amém. Marcos? Deus abençoe você também, né? Amém, Ficou irmão. Deus comigo aí. abençoe. Deus abençoe. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite.